Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou falar sobre como elaborar um cronograma de pesquisa que atenda aos seus anseios da sua pesquisa, que atenda à sua estratégia, ao seu delineamento de pesquisa, ao seu design da sua pesquisa. E aí nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos uma parte básica, o que é esse cronograma de pesquisa em si, como que eu posso estruturar ele de uma forma melhor para que eu tenha um ganho de produtividade na minha estratégia. Primeira coisa, o que é esse tal de cronograma de pesquisa? O cronograma é uma previsão, tá? Então esse é o primeiro ponto. Quando você está elaborando, por exemplo, um TCC em si, ele é uma previsão que você vai colocar no seu pré-projeto ou no planejamento do seu projeto de trabalho ou no TCC1. Tudo depende do nome que a sua instituição coloca nesse momento, que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades cumpridas. Então é um tempo que ele é associado a tarefas, ou seja, às suas atividades, o tempo associado à execução de tarefas. E por que se coloca esse ponto inicial? Porque todas as suas tarefas, eu preciso colocar blocos de tempo, eu preciso que elas façam parte do cronograma. E isso é essencial para que eu não tenha um planejamento que saia errado ou um planejamento inconsistente da minha estrutura. Então, eu preciso colocar toda tarefa que eu for executar, todo passo que eu for executar ao longo da minha pesquisa, tanto numa fase de planejamento quanto numa fase de execução ou de divulgação dos resultados em si, elas precisam estar alocadas no tempo, ou seja, no meu cronograma de pesquisa, porque eu tenho a tranquilidade de saber como está o andamento, para que eu possa monitorar o meu projeto em si, para que eu possa monitorar toda a minha estratégia de pesquisa científica. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, o cronograma, ele responde a quando. Quando que eu vou entregar tal tarefa? Quando que será a impressão? Quando que será a coleta de dados? Quando que será a tabulação de dados? Tudo isso, o meu cronograma deve responder. Quando? Então, eu preciso entender. Toda tarefa, ela precisa ter um bloquinho de tempo para ser colocado nesse nosso cronograma. Um terceiro ponto, que quando eu elaboro o cronograma em si, os espaços ou as utilizações, elas podem ser de várias formas. Eu posso fazer um cronograma em dias, em semanas, em quinzenas, meses, bimestres, trimestres. Aí vai no caso que você esteja de comum acordo com o seu professor orientador. O que vai ficar melhor para você? Qual é o refinamento, a granulação do seu cronograma em si? Então, isso você vai ter que avaliar. Então, tem sugestões que você pode colocar. Muitas vezes, se você fizer um cronograma em semanas, daqui a pouco são 4 meses, então você pode colocar por semana, talvez fica melhor de trabalhar em si. Agora, se é um planejamento de, por exemplo, uma dissertação, 2 anos em si, e você colocar por semana, talvez fica um pouco ruim. Você pode ter um cronograma mais detalhado para você em si, você pode fazer um cronograma mais sintético, mais enxuto ou resumido para fazer uma entrega para a banca, fazer uma entrega para o seu orientador em si. Tudo bem, isso é possível. E um quarto e último ponto, que os períodos sempre serão determinados a partir de critérios de tempo adotado por cada pesquisador. O que quer dizer? Aquilo que eu coloquei anteriormente. O seu tempo, as suas tarefas, elas devem ser alocadas conforme você tem de estrutura prévia acordada com o seu orientador. Por isso que cada pesquisa tem uma estratégia, que cada pesquisa tem um delineamento, que cada pesquisa tem um planejamento em si. E aí vamos conhecer qual é uma estrutura básica, uma estrutura que você pode utilizar na sua estratégia de cronograma de pesquisa em si. Eu coloco aqui um mero exemplo em si que você pode utilizar na sua estratégia, você pode também colocar outros elementos, subtrair, fazer acréscimos, modificações, outros detalhamentos, vai ficar a seu critério. Isso aqui é uma sugestão. Então, o que você tem? Você tem uma estrutura, ela é uma tabela em si, que você vai colocar de um lado
são as chamadas as tarefas em si, então é o bloco de tarefas, e de outro lado você vai colocar a descrição do período. Então eu tenho o bloco de tarefas e eu tenho o bloco de período que eu vou trabalhar. Esses são os dois grandes pontos e eu preciso conectar as tarefas com os períodos e os períodos, por lógico, com as tarefas. Então, entendido esse primeiro ponto, o que eu tenho? No bloco de tarefas em si, eu posso separar elas em pelo menos 3 grandes pontos. O que é o primeiro grande ponto? É o que se chama de planejamento. É o bloco de preparação. É um bloco que eu vou organizar a parte inicial. Poderia ser também colocado como um pré-projeto, ou como TCC1, ou como plano de projeto. Depende do nome que a sua instituição coloca nessa estrutura. O que você vai ter nesse primeiro bloco, que é a preparação em si? Então, você vai ter lá escolha do tema de trabalho e a problematização, que é a delimitação em si, estipular o problema e a pergunta de pesquisa, definir os objetivos, tanto geral quanto específicos, formular as hipóteses e as justificativas do trabalho, definir o instrumento de coleta de dados, é definir, então eu estou fazendo um instrumental em si, que é a parte de metodologia e organizar um referencial teórico, fazendo as leituras e fazendo os fichamentos em si. Então esse é um bloco geral na área da preparação, na área do planejamento em si. Eu posso ir colocando, então, para cada um, escolha do tema. Então, vou fazer um X. Depois, estipular o problema e a pergunta de pesquisa, ainda nesse mês. Definição dos objetivos geral e específicos. Bom, então eu vou levar mais um pouco. Hipótese justificativa, eu vou fazer num segundo momento. Definir o instrumento de coleta de dados em si e organizar o referencial teórico nessa minha estrutura. Eu tenho que cuidar o seguinte, nesse ponto aqui, pessoal, não adianta eu colocar a preparação em 3, 4, 5 meses em si, ou colocar ela muito longa. Se eu tenho 8 meses de calendário, eu não posso colocar a minha preparação em 50%. Tá? Eu tenho que cuidar esse elemento. Por quê? Porque eu vou gastar muito tempo na execução e na divulgação do meu trabalho. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, entendido esse ponto de preparação, agora eu vou para a tarefa de executar, para a tarefa de fazer o trabalho. O que é a tarefa de fazer? Ela contempla esses blocos aqui, que é, primeiro, a coleta de dados. Então, eu posso marcar, então eu vou fazer coleta de dados, a tabulação, análise e interpretação de dados, eu vou fazer a tabulação desses dados em si, eu vou colocar um pouquinho a mais, elaboração da síntese e conclusão da análise dos dados, o mês 5, escrita geral do trabalho e as suas ilustrações, então já venho escrevendo essa estratégia e a redação final. Tá? Então, a revisão linguística e formatação em normativas da BNT ou normativas da própria instituição de ensino superior. E o bloco final, que é a divulgação do seu trabalho, que é uma etapa muito importante que muitas vezes não é dado interesse, ela não é dada uma percepção em si. E muitas vezes o aluno deixa esses pontos e estoura o cronograma, que é a entrega da versão final para o orientador. Isso tem que ser colocado no cronograma. As orientações parciais, por exemplo, na fase de preparação, você pode colocar mais uma linha. Aqui você pode acessar e colocar mais uma linha, a parte de orientação por parte do seu professor. Então, a leitura, correções do orientador, você pode ir colocando em cada uma dessas, da fase de preparação, da fase de execução e da fase de divulgação. Então, isso é importante que você coloque, porque em média, o que você tem? A correção do professor orientador, ela leva em torno de 7, 10 dias. Depende do orientador, depende de quantos alunos ele tem, se ele orienta no mestrado, no doutorado, se ele tem outros projetos de pesquisa. Enfim, tem uma série de itens que devem ser colocados nessa estrutura em si. E voltando aqui, pessoal, para o nosso bloco de divulgação, a terceira e última fase, ou grande fase,
macro das nossas tarefas, nós temos então a entrega da versão final para a correção do orientador, que pode ser um momento numa última semana, então, desse M6, do momento 6 em si, ajustes solicitados pelo orientador em si, então eu posso fazer alguns ajustes nessa parte, ajustar banca, datas e horários, então toda essa sequência em si, impressão do trabalho, enviar para os membros de banca e preparar o roteiro e apresentar esse trabalho. Então eu posso preparar o roteiro e fazer a apresentação em si. Então mais ou menos você vai avaliando alguns elementos, você vai avaliando, bom, na fase de preparação eu acho que eu preciso fazer um pouco mais de leituras, então só um mês, bom, mas eu vou aumentar um pouquinho mais, eu vou fazer mais leituras, daqui a pouco na parte que eu estou escrevendo o trabalho, eu tive que fazer mais alguma leitura, então eu vou fazendo algumas modificações, aqui eu vou marcando as modificações em si, eu posso ir aumentando, por exemplo, a parte de redação final, alguns elementos, então eu já posso vir fazendo antes elaboração de síntese e conclusão de análise dos dados. Eu já poderia talvez antecipar essa tarefa, inclusive colocar um pouquinho mais à frente ela. Então tudo isso eu vou adequando, estruturando com o meu orientador. Eu vou trabalhando com ele, eu vou dialogando com ele para que tenha uma estrutura de preparação, de execução e divulgação que ela seja tranquila, que ela seja fácil de ambos os lados perceberem os benefícios de trabalhar em parceria, mas fica sempre a recomendação, a sugestão que você coloque quanto mais detalhado a estrutura de tarefas para compor o seu cronograma, é melhor. Vai servir tanto para você se policiar, se fiscalizar e monitorar o andamento das suas tarefas, quanto para o seu orientador ter tranquilidade e saber o que você está fazendo naquele momento e qual é a entrega prévia que ele pode esperar naquela estrutura. Então, imagina um caso que você está na coleta de dados e o seu orientador sabe, olha, no momento 3 o meu aluno está fazendo a coleta de dados e ele pode comprovar isso. Então, entrar em contato com o aluno, participar dessa coleta de dados. Por quê? Porque ele está seguindo um cronograma. E lembrando, pessoal, o cronograma ele tem que ser uma estrutura realística, ele tem que ser algo real, ele não pode ser algo fantasioso, imaginário, ou eu só coloco um cronograma porque eu preciso entregar esse projeto. Isso é algo extremamente errado. Eu preciso fazer um cronograma que reflita a realidade, que reflita a verdade da minha pesquisa. Eu não posso fazer um cronograma simplesmente para entregar, porque está no último dia, então eu tenho que entregar. Enfia um cronograma lá porque o orientador mandou. Não pode ser dessa forma. Eu preciso colocar um cronograma que ele seja algo adequado e que reflita as etapas, as tarefas da minha pesquisa de uma forma verdadeira. Então fica essa dica final. E aqui eu também deixo um modelo de cronograma igual a esse aqui, só que você pode editar em Word. Então, pessoal, vejo você no próximo vídeo. Um abraço e boas pesquisas.